Paz de Alcha, irmãos. Faz um tempinho que a gente não conversa, né? Então, essa noite eu peço licença aí de entrar na intimidade da tua casa para nós termos uma conversa e eu desejo a você a paz de Alcha. Nós estamos aí caminhando aí nessa reforma, nessa restauração de todas as verdades. Nós estamos vivendo a era da Igreja Filadélfia, que está registrada em Apocalipse 3, versículo 8. Então, eu peço licença a você, meu irmão, que está me recebendo aí na tua casa, na intimidade da tua casa, para nós termos uma conversa. Já faz um tempinho, né? Então, eu queria iniciar essa conversa. Eu só vou ler uns textos, né, das Escrituras, e então me permita, em nome de Alcha, de estar fazendo essa leitura aí na intimidade aí do teu lar, viu, querido? Muito obrigado. Então eu quero iniciar a leitura em Lucas 9, versículo 35, diz assim: E de lá veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Esse relato de Lucas, ele está se referindo ao Monte da Transfiguração, quando Yahshua, com alguns discípulos, e um deles era Pedro, e lá esses discípulos tiveram uma experiência com Mashiach. Então, de lá veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então eu quero pegar essa primeira declaração aqui: e de lá veio uma voz. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Yahweh, Pai, honra, glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então os discípulos que estavam na companhia do Mashiach, lá no monte, quando convidados pelo Mashiach para subir ao monte a fim de orarem, eles tiveram essa visão, tiveram essa experiência sobrenatural. Então, aqui em 2 Pedro, Pedro era uma testemunha ocular, uma testemunha que estava na companhia do Mashiach, e ele relata aqui na sua carta dizendo: pois ele recebeu da parte de Yahweh Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Pela glória excelsa lhe foi enviada a segunda voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então eu quero pegar essa declaração de Pedro aqui, pela glória excelsa. Em Hebreus 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: Havendo Yahweh outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha aí a experiência de Pedro como testemunha, tendo o testemunho da parte do Criador, da condição do seu filho, o verdadeiro Mashiach. E aqui em Hebreus também, mostrando a posição dele diante de algo, né? A ele ouvi, quem é esse? Yahshua. E olha a realidade desse do Mashiach, do mestre, né? E ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A esse ouvi, né? Ainda trazendo o testemunho de Pedro, nesse momento lá, junto com Mashiach no monte, eu quero ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 21. A ele dai ouvido, a ele acreditai. Então agora nós vamos ver aqui na declaração de Pedro a base da nossa fé. Então eu começo no verso 12, de segunda carta de Pedro, capítulo 1. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora sejais certos da verdade, já presente convosco, e nela confirmados, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como evidentemente nosso mestre Yahshua Mashiach me revelou. Então ele já sabia que não muito tempo ele ia ser recolhido, né? Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso mestre Yahshua Mashiach, segundo a fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de ao Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais
qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Yahweh, movidas pelo Espírito de Yahweh, pelo Espírito Santo, né? Então, eu quero desse texto, querido, pensar o versículo 19. E nesse versículo, tirar algumas afirmações aqui e irmos na palavra para nós vermos outros textos, o que diz a respeito dessas afirmações que estão aqui no versículo 19 de 2 Pedro 1,19. Então, eu vou ler aqui o versículo 19 de 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, eu quero pegar aqui a primeira afirmação do versículo 19. Confirmada a palavra. Hebreus 2, do versículo 1 ao 4. Hebreus 2, do versículo 1 ao 4, que diz assim: todos os textos que nós estamos lendo, nós estamos vendo a quem nós devemos ouvir e a quem nós devemos confiar, a quem nós sempre temos que nos reportar. Então, está aqui, Hebreus 2, do 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, aqui ele está se referindo à lei, né? E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Criador, pelo Mestre, por Yahusha, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Yahweh testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, é confirmada a palavra. E aí nós vimos aqui o que Hebreus está falando sobre essa afirmação de Pedro. Outro texto aqui, profética, né? Confirmada a palavra, nós vimos em Hebreus 2, 1 ao 4. Agora, profética, 1 Pedro 1, versículo 10. Né? Ainda nós estamos vendo o texto do versículo 19. Né? Nós estamos separando os pontos desse versículo e indo na palavra o que os outros textos dizem a respeito dessas afirmações. Profética, 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. A nós. Vou ler de novo. Palavra profética. Confirmada a palavra profética. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Aqui me faz lembrar Isaías 42, versículo 1. No final do versículo, o profeta está fazendo uma declaração, está fazendo uma profecia. E ele promulgará o direito aos gentios. E aqui ele fala,
os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada. Promulgar é tornar público, tornar aplicável. E aí Yahushua, ele morre fora de Jerusalém para que se cumpra Isaías 65. Fui buscado e achado por aqueles que não me conheciam e não tinham o meu nome. Então, vamos continuar ainda. Aí no texto 19 aí, ainda fala: candeia que brilha em lugar tenebroso. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ainda no verso 19 tem outro ponto que ele fala: até o dia clareie. Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Yahushua te iluminará. Aí está o meu filho, em quem eu tenho maior prazer. Aí está o meu filho, a ele dai ouvido. Então, queridos, eu quero agora, no texto de 2 Coríntios 4, a partir do verso 5, 2 Coríntios 4, a partir do verso 5, do 5 a 11, né? Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Yahushua te iluminará. Então, até aqui nós vimos a apresentação do Filho, a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos reportar, a quem nós devemos confiar, a quem nós devemos depositar a nossa fé, que a base da nossa fé está na pessoa do Mashiach, a expressão máxima do ser do Criador. Nele, o Eterno convergiu nele toda a sua plenitude. A ele dai ouvido. Então, agora eu passo a ler. Agora, o apóstolo Shaul. Nós apresentamos agora a base da nossa fé. A recomendação do próprio Criador Yahushua, que nós temos que dar ouvido a Yahushua. Há um só mestre entre nós, e nós todos somos todos irmãos. Mateus 23, versículo 8. Há só um mestre, e nós outros somos todos irmãos. E o nosso mestre, aí Hebreus mostrou que nele está toda a glória do Pai. Então, queridos, agora eu quero ler aqui 2 Coríntios 4, a partir do verso 5 ao 11. E olha só: porque não nos pregamos a nós mesmos. Olha o que o apóstolo Shaul está falando. Nós não nos pregamos a nós mesmos. E quem nós pregamos? Quem nós anunciamos? Quem nós reportamos que é a base da nossa fé? Mas a Yahushua Mashiach como mestre, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Yahushua. Porque Yahushua que disse, foi o Criador que disse: de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Yahushua na face de Yahushua. E temos tudo isso. Aí o apóstolo agora, olha só, nós não pregamos a nós mesmos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Yahweh e não de nós. Olha, entendeu? E quero fazer o que me ocorre agora um texto. Colossenses 3, versículo 3 e versículo 4. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós pregamos Yahweh como mestre. E nós somos servos por amor de Yahweh. Colossenses 3, versículo 3 e 4 diz assim: morrestes, e a tua vida está oculta juntamente com Yahweh em Yahweh. No verso 4, quando Yahweh, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Então, nós passamos de desobedientes para uma nova vida na condição de filho, com todas as arestas a serem aparadas. E por isso eu vou ler agora, continuar lendo o texto, e como que isso acontece, e por que isso tem que acontecer. Olha só. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então o apóstolo Shaul fala, em tudo somos atribulados. E num outro momento, num outro texto, ele diz, quando em tribulação, ser perseverante na oração, para passarmos pela tribulação em oração. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E por que isso, irmão Nelson? Porque nós somos uma obra inacabada. Nós estamos em construção. Então, o eterno, por isso que Paulo fala, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Yahweh. Romanos 8, versículo 28. No verso 29, por quê? Para que nós alcancemos a semelhança do seu filho Yahweh. Então, o processo para nós chegarmos a essa condição, a essa dimensão, eu acabei de ler aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, porém não angustiados. Perplexo, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Esse é o processo do eterno. Sabe para quê, meu irmão? Para destronar o nosso eu, que está na esfera da nossa alma, onde há os 5 sentidos. É assim que eu quero, é assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu gosto. Não, eu quero para agora. Não, desse jeito não, entendeu? Enquanto houver a concorrência do nosso eu com a soberania do nosso rei Yahweh, o eterno não divide a sua glória com ninguém. Enquanto a sua salvação estiver sendo influenciada pelo teu eu, ele está sentado no trono. E esse trono, querido, está posicionado no centro de toda a nossa motivação, reação, planos e projetos, o nosso coração. E o eu que move a sua vida, ele faz concorrência com o Mashiach. Por isso que o apóstolo traz essa realidade. E vocês vão entender agora quando eu ler o versículo 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Yahweh. O morrer, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância, nosso coração altivo. Entendeu?
levando sempre no corpo o morrer de Yahshua, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está vendo aí? Romanos 12. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Yahweh, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso agradável a Yahweh, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esta geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Yahweh para você. Porque Yahshua, ele é o escolhido, querido. Ele é o eleito. O Eterno tem prazer no seu Filho. Ele é o grande edificador da igreja. Ele é o fundamento que sustenta a igreja, que edifica a igreja. E a igreja é você, querido. E Ele quer manifestar a sua vida no nosso corpo. Mas se o eu estiver influenciando a manifestação do nosso corpo, você não vai experimentar essa realidade. E olha só, o 11 agora. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Yahshua, para que também a vida de Yahshua se manifeste aonde? Em nossa carne mortal. E Yahshua, ele quer manifestar a sua vida ressurreta, a sua vida glorificada, porque a ele foi dado toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. E ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. E Yahshua está vivo, ele está acima de principados e potestades, queridos. E ele tem que reinar, não só no nosso espírito, mas ele quer reinar no nosso corpo, ele quer reinar na nossa carne mortal, para que a glória, a excelência da glória seja para Yahweh e não para nós. E nós temos esse tesouro nesse tabernáculo, que tem um concorrente muito sério. O maior inimigo do regenerado é o eu. E o Eterno, todas as ocorrências que o Eterno permite na nossa vida regenerada é para destronar o nosso eu, para que Yahshua manifeste a sua vida glorificada através da nossa existência regenerada, para que o Pai seja glorificado no Filho, através da igreja. Então, quando o Eterno olha para a igreja, ele olha o seu Filho. Ele não vê você, meu querido. Ele vê o Filho, em que ele tem o maior prazer. A ele ouvir, a ele dar ouvido. Porque ele quer manifestar a sua vida em nosso corpo. Ele quer manifestar a sua vida em nossa carne mortal. Olha, Shaul, ele alcançou essa dimensão, querido. Em Gálatas 2, versículo 20, ele diz assim: não vivo mais eu, mas Yahshua vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Criador, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, ele alcançou essa dimensão, querido. E isso está liberado para você. Não é do seu jeito. O Eterno, ele não tem compromisso com a tua lógica, meu irmão. Ele tem compromisso com o propósito que ele tem no coração. Por isso ele chamou você. Então, quando estiver acontecendo as coisas com você, nunca pergunte: Eterno, por que está acontecendo isso comigo? Eu jejuo, eu leio a palavra, eu faço parte do pão, eu participo das reuniões. Por que está acontecendo com isso? Né? Aí eu vou lá em 1 Reis,
capítulo 12, versículo 24. O filho de Salomão, quando herdou o trono, ele perdeu todo Israel. Ele só ficou com Judá e Benjamim. E ele ficou bravo. Depois vocês veem lá, leiam o texto lá. Estou simplificando aqui para entender. E ele ia atacar Israel para conquistar as demais tribos, que ele ficou só com uma tribo. Jeroboão que ficou com as outras 10. E ele ficou bravo. E por consideração a Davi, ele deixou o filho de Salomão com uma tribo. E ele ia descer para atacar os irmãos. E o Eterno enviou uma mensagem através de um mensageiro lá, dizendo: não desça para atacar os irmãos. Eu é que fiz isso. Então, querido, se você teve a experiência de regeneração, se você recebeu a fé de salvação através da mensagem de Yahusha, você agora tem sobre você a descendência de Abraão. Em Hebreus 2, versículo 16, fala assim: certamente Yahweh não socorrerá a anjos, mas a descendência de Abraão. Então, querido, se você é salvo e foi selado com o Espírito da promessa, o seu tempo está nas mãos de Yahweh e não de Satanás. E todas as ocorrências que o Eterno permitir era para destronar o seu eu, porque o maior obstáculo do regenerado é quando o eu começa a determinar a expressão do seu corpo e da sua carne mortal. Porque toda a expressão do regenerado é a expressão da vida de Yahusha. E é isso que o apóstolo está mostrando nessa carta. Nós apresentamos Yahusha, lendo os textos, desde o Monte da Transfiguração, lemos o relato de uma testemunha ocular, que a excelsa glória do Eterno envolveu, e eles ouviram: aí está o meu filho, a quem eu tenho o maior prazer. E aí Paulo, apóstolo Shaul, fala: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Yahusha. Ele é a expressão máxima do Pai. Então ele é o eleito, ele é o escolhido, e nós trazemos a honra, recebemos a honra, querido, de trazer a imagem do seu filho. Aí você vai em 2 Coríntios 3, eu vou voltar aqui, eu quero ler o versículo 2 e 3, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em vossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Yahusha. Está vendo? Você é a carta de Yahusha. Não é a tua própria carta, produzida pelo nosso ministério. O apóstolo está falando aqui. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Criador, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. Então, toda a expressão do regenerado, no tempo da peregrinação, na terra da missão, é a expressão do Filho do Todo-Poderoso, excelso Criador dos céus, da terra e do mar. E o seu nome é Yahweh. E o nome do seu Filho é Yahusha, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que derramou seu sangue lá no madeiro. Então, queridos, não pergunte. Todas as ocorrências é para destronar o nosso eu. Então eu tenho comigo que quando que o apóstolo Shaul nos traz a imagem do vencedor, daquele que é guiado pelo Espírito de Yahweh, onde Yahusha tem a primazia. Yahusha é a nossa primazia, querido. Viu?
Não, eu que dei ideia. Eu que fiz, eu que planejei. Eu que, sabe, eu que fiz. Pare com isso. Pare com isso. Na igreja não tem eu. A nossa primazia é Yahusha. É Yahusha. Então, nós lemos aqui, né, no verso 19 de 2 Pedro 1,19, ele fala: a estrela da alva nasça em vossos corações. E eu quero encerrar essa nossa conversa com o texto de Apocalipse 2, versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Mas, irmão Nelson, o que é essa estrela da manhã? Então, provavelmente, Yahusha está se referindo como estrela da manhã, ele provavelmente esteja se referindo à vida imortal que o crente receberá de Yahusha. Nasça, a estrela da alva nasça em nossos corações. Provavelmente ele esteja se referindo à vida imortal que o crente receberá de Yahusha. Então, queridos, todas as ocorrências na nossa vida regenerada só tem um propósito: destronar o nosso eu e que Yahusha ocupe totalmente o trono que foi colocado no nosso coração e ele governe a nossa vida. E toda a expressão da nossa caminhada na terra da missão seja a expressão de Yahusha. E aqueles que se depararem conosco e que o Eterno quer essa pessoa para sua família, ele vai fazer essa leitura. Que Yahweh e o seu filho, querido, seja com teu espírito, com essa conversa. Tamo junto, um abraço. Obrigado por me receber na tua casa, tá bom, querido? Tamo junto.